Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje estou trazendo aqui para vocês, tá, um vídeo super interessante que é para continuar aquele quadro que eu faço aqui, analisando a carteira dos membros do meu canal, tá? São pessoas que estão aqui sempre presentes, muito mais próximas de mim, participando das lives, participando das nossas discussões no nosso grupo do Telegram. Então, esse quadro aqui é um dos benefícios que os membros têm, tá? E é super interessante porque a ideia não é eu vir aqui falar para você o que você faz com a sua carteira, não é isso. As pessoas já tomaram as suas decisões, as pessoas já têm a sua alocação, eu simplesmente dou minha opinião. Se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho que está fazendo sentido, se eu mudaria alguma coisa. Como já fiz em várias carteiras aqui que eu tenho essas opiniões mais contrárias, como algumas eu simplesmente concordei com tudo que estava sendo feito. Aqui a gente pega, inclusive, diferentes níveis de patrimônio. Tem gente que está começando, tem gente que já está com um patrimônio bem maior, há bastante tempo investido. Então, para você perceber, inclusive, que a nossa comunidade é bem diversa, todo mundo está focado em aprender a investir melhor, todo mundo está focado em criar uma carteira previdenciária, está focado em, cara, fazer o que funciona, tá? E é muito legal isso, de diferentes níveis aí das pessoas começando, mas todo mundo com esse mesmo objetivo e todo mundo aprendendo muito. Então fica o convite aqui, inclusive, para você virar membro também, pelo menos para você testar por um mês, ok? Hoje eu vou falar aqui sobre a carteira do Matheus, tá? O Matheus mandou a carteira dele aqui, é uma carteira que ele está iniciando, ele deu um pouco de contexto quando ele mandou para mim no comentário lá na comunidade, que ele falou o seguinte: Bruno, eu iniciei com fundos imobiliários e agora estou migrando para ações. Só que como eu tenho bastante carteira para analisar, essa migração, tá, já foi feita. Perceba que hoje em dia ele tem aqui 0 fundos imobiliários, tá, e possui aqui 5 ativos, ou seja, direcionou toda a grana que ele tinha em FII para as ações. O que eu considero, para ser bem sincero, um movimento oportuno, porque eu penso dessa forma. Eu prefiro ter as ações do que ter fundos imobiliários, por uma questão de não só eu diria aqui de conhecimento para analisar, de proximidade que eu tenho, e por entender também, me desculpa inclusive pelo barulho aqui de obra, como eu comentei no último vídeo, o pessoal está fazendo obra aqui, mas eu não vou deixar de fazer meus vídeos por conta disso, então se você estiver ouvindo um pouquinho, você me desculpa, mas olha só que interessante, tá? Ele sai dos fundos imobiliários, vai para as ações, faz um movimento super oportuno, tem na carteira dele agora geradores de potencial crescimento de patrimônio muito maior, que são as empresas, que ainda também distribuem ótimos dividendos para ele. Tá? Então não acho que seja errado esse movimento, mas vai do seu perfil. Se você gosta de fundos imobiliários, não tem problema nenhum. Não é que são ruins. Só na minha opinião eu tenho a preferência por ações. Tá? Antes de continuar aqui, lembrando para você se cadastrar e participar aqui da minha Masterclass que vai acontecer no domingo, no dia 1 de setembro, às 7h30 da noite aqui no meu canal. Tá? Falarei um pouquinho sobre esse momento de mercado, o que você tem que olhar, como que você deve aí se posicionar. Tá? Vai ser bastante interessante para você que gosta de montar carteira, está querendo aprender mais, ser diretão ao ponto, de graça para você. brunorosolini.com, tá? Meu site, coloca aqui o seu e-mail, seu telefone para você receber o link e aí você participa. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Então o Matheus está aqui com uma evolução do patrimônio dele até que bastante interessante. Fez essa migração aqui para 100% em ações. Olha só que interessante, tá? Foco previdenciário, portanto, ele acaba tendo, claro, precisa ter, setores best. Banco do Brasil, BBSEG, então, ou seja, banco, seguros, Engie, parte de energia, e Itaúsa, eu diria que aqui é o setor financeiro, que está próximo aí, vou dizer, vai do setor best de bancos, tá? Poderia colocar dessa forma, dado que Itaúsa tem muito a sua participação relativa aí no Banco Itaú, portanto, grande parte do resultado vem disso. Tem um pouco já de empresa ligada a commodity, que é o caso da Vale aqui. Falo para vocês, né, e tenho comentado bastante na nossa comunidade aqui de membros do canal, de que é importante, é interessante ter empresa de commodity na carteira, apenas com cuidado de não concentrar demasiadamente. Eu chamo a atenção nele nesse caso porque, perceba, a carteira dele é uma carteira pequena, tá? Tem 5 ativos, é um patrimônio que está um patrimônio inicial, então não acredito que ele tenha que mudar a quantidade de ações aqui, inclusive acho que os 5 ativos aqui estão muito bons, tá? São boas empresas, mas tomaria cuidado com essa concentração demasiada aqui em Vale, que é uma empresa de commodity. Entendo que talvez ele tenha olhado e falado, pô, Bruno, mas é uma oportunidade muito óbvia, tá? Eu tô também tentando aqui dar uma diversificada nas outras, isso dá para ver que ele tá tentando, mas só chama essa atenção, não é que está errado, só chama atenção para essa concentração demasiada em apenas uma única empresa e especialmente uma empresa ligada a commodity. Não é que está perigoso, até porque são 34% da carteira. Se fosse 80%, acho que estaria alguma coisa errada aqui. Eu falaria, inclusive, para ele direcionar todos os outros aportes para as outras empresas. Mas não é o caso aqui. Acho que ele está construindo a carteira dele com base aí nesse momento de mercado. Agora, uma sugestão que eu daria, tá? Para ser bem transparente, você pode comentar aqui também no comentário se você concorda comigo. As empresas que ele tem aqui são ótimas empresas, tá? Não tenho o que reclamar nesse ponto. Agora, poderia ser um pouco mais otimizado.
Como assim, Bruno, otimizado? Perceba que ele tem uma elétrica aqui que é Engie, que é uma empresa de altíssima qualidade, isso é verdade. Porém, é uma empresa que tem pouca margem de segurança para aportar, ou quiçá nem tem margem de segurança para aportar. É uma empresa que hoje está pagando um potencial de dividendos um pouquinho menor do que outras elétricas, tá? Então fica ali no 6, 7%, a depender inclusive do preço que você pagou, tá? Mas, por exemplo, se a gente olha para o yield dos últimos 12 meses, não dá nem os 6% aqui. Ok, o yield on cost dele está um pouquinho mais de 6, mas perceba que se ele tivesse outra elétrica na carteira, pode ser uma CEMIG da vida, pode ser que seja uma CPFL, pode ser uma transmissora pura como Taesa ou TRPL, perceba que ele tem mais espaço para aportar, porque existe margem de segurança hoje, que não é o caso da Engie, e ele já estaria recebendo um dividendo melhor. Então acho que para a construção da carteira no curto prazo, talvez uma outra opção além de Engie seria interessante. Bruno, não quero vender Engie, eu gosto, tudo bem, eu acho que você pode adicionar um ativo aqui, você tem 5, eu iria de 5 a 8 ativos, tá, no começo da carteira. Foi assim que eu comecei. Então, cara, não quer vender Engie, não quer se desfazer, beleza. Dado que você não está conseguindo aportar porque não tem margem de segurança, para você conseguir ter uma elétrica e ganhar um pouco dessa previsibilidade, ter um pouco mais dessa segurança de um setor um pouco mais perene, cara, coloca uma outra elétrica aqui na carteira. Eu acho que faz muito sentido, tá? E eu gosto de ver um pouco dessa questão que eu falei, de um dividendo já um pouco melhor agora. Banco do Brasil e BSE, você compra de forma muito interessante, muito bem, acho que aqui mostra, né, o valor da nossa comunidade, perceba o preço médio dele, a gente falou bastante de BBSEG e agora destrava bastante valor, então ele tem uma valorização muito interessante aqui. No preço certo também tem um yield on cost muito bom, lembrando que vai receber mais dividendo ainda, tá? Vale também comprando sim ao preço teto. Perceba que todas as ações que ele compra aqui, ele compra abaixo do preço teto. Isso também, de novo, mais um benefício da nossa comunidade, que é não só tirar as dúvidas, como ter acesso à planilha de preço teto. Então ele faz boas compras. Só cuidado com essa questão um pouco mais, na minha opinião, dessa concentração em empresa ligada a commodity. E aqui só a sugestão do caso de Engie. O pessoal aqui que está assistindo o vídeo pode comentar se vocês não concordam com essa minha opinião. Tá? Quando a gente olha aqui para os proventos recebidos na carteira dele, lembrando que é uma carteira que está começando, é uma carteira que ele já falou, inclusive, que tinha bastante fundo imobiliário, que estava por buscar, deixa eu carregar aqui, tá carregando, gente, que estava buscando, inclusive, sair dos FIIs para ir para as ações, acho que isso é oportuno. Enquanto não carrega, vamos tentar ver aqui essa outra aba, que é o gráfico, depois a gente volta ali na questão dos proventos. Ele tem um patrimônio que vai crescendo muito por conta do valor aplicado, mas perceba que ele já tem esse ganho aqui de capital, mostrando as boas compras a bons preços, tá? A rentabilidade dos últimos 12 meses não nos diz absolutamente nada, para ser bem sincero com vocês. Perceba que no acumulado a carteira dele tem sim uma rentabilidade que a gente poderia dizer atrativa, tá? Perceba o ano de 2023, olha a rentabilidade no ano, foi muito boa, tá? No ano de 2020, inclusive, que foi um ano muito ruim para o mercado em geral, ele ficou positivo. Então é uma carteira muito bem construída, eu diria, tá? Apesar de ser uma carteira que está começando, tá? A sua exposição aos setores, como eu falei, majoritariamente best, tá? Só cuidado também com essa, de novo, concentração demasiada em empresa de commodity. Não está perigoso, mas é só um cuidado aqui, tá? Vamos ver se carregou ali os proventos dele. Aí carregou. Ele já recebeu mais de R$2.000 de proventos aqui, tá? Para o valor aplicado dele é bastante interessante, tá? Não tenho o que reclamar, perceba essa evolução. O caminho tá certo, gente. Ele está criando e ele está trilhando o caminho que é necessário trilhar. Não tem o que mudar. Tem apenas que otimizar a carteira buscando isso, né? De buscar a empresa aí com margem de segurança, continuar aportando de forma consistente e agora é só esperar. É só ver esse patrimônio aumentando, buscando, claro, reinvestir os dividendos e buscando também aumentar o aporte, aumentar o valor do aporte. Quanto mais se aportar no curto prazo, tá, melhor vai ser para você. Perceba aqui que ele foi mudando a carteira dele, tá? Aqui você tem o lançamento, você perceba que ele tem as compras, tá? Que eles têm as vendas, ó. Então ele vai se desfazendo de algumas empresas para concentrar mais, para fazer com que a carteira, aquela bola de neve gire. Eu acho isso super oportuno, tá? Eu já fiz isso na minha carteira. Posso fazer no futuro, não está errado vender nada, desde que seja plenamente racional e de acordo com a estratégia. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal e a gente se vê na Masterclass no domingo. Forte abraço, valeu, fui.